pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Sara Elizabeth Medeiros. Estou aqui para dar algumas dicas muito importantes sobre a prova que vai acontecer agora no sábado e no domingo para vocês, que é a prova do Enem, né? A gente está aí nesse vai cair, não vai cair, vai fazer, não vai fazer, vai ter, não vai ter, mas a gente está aqui para dar as dicas, né? A gente não vai se preparar menos por conta dessa possível adiação da prova, ok? E eu vim aqui hoje para dar umas dicas para vocês sobre a literatura, isso mesmo, a literatura no Enem. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a literatura, certo? A literatura nada mais é do que uma manifestação de um determinado período histórico. Essa manifestação ela pode ser escrita, que normalmente a gente estuda na literatura, mas também pode ser uma manifestação artística, pode ser a criação de esculturas, de pinturas, né? É bem amplo, isso é bem diversificado essa parte da literatura, certo? E uma questão muito interessante é que algumas questões do Enem, elas tratam a literatura de forma interdisciplinar. Como assim? Você vai encontrar com muita frequência questões do Enem envolvendo a literatura e também envolvendo áreas das humanas, envolvendo charge, cartoon, tirinha, os textos junto com esculturas, junto com pinturas, textos da literatura imperial, da literatura moderna. Isso pode acontecer, o Enem ele adora diversificar, certo? Vamos começar aí com o que é que cai na literatura colonial. Eu tenho uma grande presença do barroco e tem uma grande presença do neoclassicismo, que também pode ser chamado de arcadismo ou setecentismo, certo? O barroco normalmente cai em uma imagem com uma escultura, com uma figura, para que você faça a interpretação. E o neoclassicismo, eu vou ter lá a presença do Tomás Antônio Gonzaga, da Marília de Dirceu, né, do Basílio da Gama, daquela questão do Santa Rita do Grão Mais Patriota. Então eu vou ter essas disparidades, certo? Depois eu tenho a literatura imperial. O que é a literatura imperial? É lá a literatura do Império. Então eu vou ter o quê? O romantismo, que é muito ilustrado por Castro Alves, por José de Alencar, né, aqui nosso cearense. E também tem a questão realista e naturalista, né? Normalmente eu posso ter as duas lá em contrapartida, porque eram movimentos diferentes, apesar de acontecerem na mesma época, e apesar de serem um pouco parecidos. E eu posso ter os separados. Como realista, eu tenho um dos principais representantes, não só da escola, como da literatura brasileira de um modo geral. Eu tenho aí o Machado de Assis, grandioso Machado. E é muito comum que caiam questões sobre ele, porque ele é considerado aí um top, né? O bambambam da literatura brasileira. E também eu tenho a questão do Aloysio de Azevedo, né, que escreveu lá o Cortiço, a Chá da Pombinha, né, toda aquela coisa bonitinha, ou não, né, dependendo do seu ponto de vista. Depois disso, eu tenho a literatura moderna, certo? Que aí eu vou entrar o quê? O simbolismo, as vanguardas europeias, né, vai ter lá o dadaísmo, que é bem interessante que vocês deem uma olhada em todas as vanguardas antes antes da prova. Também tem a questão da Semana de Arte Moderna, que também pode aparecer como Semana de 22. Então é interessante que vocês olhem, pesquisem também sobre toda essa área que envolveu a literatura moderna, porque é ela que embasa a literatura que a gente tem hoje, certo? Que é a literatura contemporânea. No mais, pessoal, tenham todo cuidado na hora de ler as questões. Uma dica sempre válida. Algumas pessoas costumam dizer que o Enem, você não precisa ler o texto para responder a questão, né? Se você ler só a questão, você lê o enunciado e os itens, você vai conseguir responder. É mentira, certo? Por quê? Porque o Enem, ele tem como característica o texto base. Se eu tenho um texto base e não um texto complementar, ele é necessário para responder a questão. Então, muito cuidado, certo? O enunciado, os itens, a dica é leia o enunciado, depois leia o texto, porque você já vai saber o que você está procurando. O que você quer? O que você quer? Ah, eu quero que fale sobre as características. Quais são as características literárias que estão envolvendo lá o texto? Aí você já vai procurar. A dica é essa. Lê o enunciado, lê o texto, depois vai para os itens para saber qual que mais se encaixa. Outro detalhe, no Enem, pessoal, eu não tenho 4 alternativas erradas e uma correta. Eu tenho um item gabarito e 4 distratores. O que são os distratores? É aquela velha história
história. Você já leu uma questão que diz assim, você leu o item A, o item B, o item C, o item D, o item E e parece que tá tudo certo? Ou parece que tá tudo errado? Isso aí, pessoal, é um estilo do Enem. Porque as outras 4, elas não estão erradas. Elas só estão fora de contexto. Por isso que você tem que ficar muito atento ao que o enunciado está te pedindo e ao que o texto está falando, certo? Não esqueçam de conhecer o local das provas, de levar água na temperatura certa, comida, cuidado com a comida, durmam bem no dia anterior, acordem cedo, cheguem cedo ao local de prova para evitar quaisquer problemas. No mais é só isso, uma boa prova para vocês e um grande abraço.